perceber alguma coisa disso? Sim, eu acho que o que eu percebo é elas querem o imediatismo, né? Então tá num relacionamento desse jeito, começou a entender qual é o lugar da mulher, qual é o papel do homem, e aí, se ela tá naquele papel da guerreira, ela quer mudar isso muito rápido, e aí, assim, mas meu marido não tá fazendo isso, mas meu marido, né, ele tem que ser provedor e eu preciso tirar o pé um pouco. E eu falo muito isso, né? Eu lembro de uma que falou assim, Mari, eu ganho 5 mil reais, isso foi em janeiro, mais ou menos, e em maio eu quero estar com 1 milhão na conta. Eu falei, mas isso não é possível, né? Assim, vamos trazer para uma realidade, tudo bem você querer esse 1 milhão, mas se você ganha 5 mil, você não vai. Né? Eu sempre trabalhei, eu sou empresária de um ramo industrial, então eu sempre direcionei e gerenciei homens. Eu tinha 20 anos, eu gerenciava homens que tinham 20 anos de profissão. E eu nunca deixei o meu feminino de lado. Eu nunca discuti ou bati de frente com meu marido no sentido de, você tem que pagar ou eu não tenho que pagar. A questão não é trabalhar ou não trabalhar. Para mim, a questão é você estar conectado com esse feminino. O que é esse feminino, Mariana? É a sabedoria. Gente, mulherada aí, usem a sabedoria de vocês. Quem tem essa sabedoria é a mulher, não é o homem. Então, assim, quando meu marido trazia alguma questão, ou alguma coisa que ele queria fazer que ia ser grande, se desse errado, a gente podia dar um passo para trás, ou algo que eu queria que ele mudasse, eu falava assim, tá, qual é o resultado? Eu tenho que ter paciência, eu tenho que ir, né, num ritmo, porque não adianta eu chegar lá e falar, olha, isso, e faz desse jeito. Não vai fazer. Então, eu nunca perdi essa conexão com o meu eu, com a minha sabedoria, sabe? E nunca me abandonei. Nunca. Virei mãe? Abandonou? Não. Casei, me abandonei? Não. Nunca me abandonei. Claro que quando a gente tem filhos, tem momentos que a gente vai dar prioridade, óbvio, pro filho. Mas eu nunca deixei de pentear um cabelo, eu nunca deixei de, sabe, vou ficar largada. Eu nunca me descuidei. Então, eu acho que isso também fez toda a diferença pro meu marido sempre me valorizar e eu sempre incentivar. Então, a gente passou nesse tempo todo fazendo exatamente isso que o GPS traz. Eu incentivava, ele me valorizava e meus filhos são protegidos. É bem isso mesmo. Isso que você falou agora, eu estava olhando no chat aqui, acabei de ler, surgiu e rodou muito. Fala um pouco mais desse feminino. O que era para você? Você falou, eu nunca me desconectei do feminino. O que significa isso na prática? Como é que você percebia isso? Porque, você gerenciou uma empresa, você está à frente de um negócio com homens com 10 anos de carreira, 20 anos de carreira. Eu trabalhei na indústria, eu sei como é que é. Peão é um trem assim, os caras são enjoados, e os caras vão para cima. Se eles perceberem uma falta de autoridade, eles vão para cima. Como é que você conseguia manter essa feminilidade? Como é que você trabalhava isso no dia a dia? Exatamente conectado com a minha sabedoria. Eu sempre olhava para mim e falava assim, tá, o que você quer? Qual é o seu objetivo com isso? E olhava o homem no sentido assim, eu preciso acolher esse homem, eu não vou medir força. Eu não me sentia inferior. Você entende? Acho que essa foi a grande sacada, assim, Ramon, porque eu não me sentia inferior a ele, né? Então eu falava assim, ele não vai vir por... Porque tinha, às vezes em reuniões, que falava assim, quem é você? Você nem sabe nada aqui. Você já chegou a ouvir isso? Já. Você tem idade para... O que eu tenho de experiência, o que eu tenho de trabalho, é o que você tem de idade. E aí eu não entrava aquilo na minha cabeça no sentido assim, eu preciso mostrar que eu sou boa, que eu vejo isso as mulheres, eu preciso mostrar que eu mando, eu preciso mostrar que eu sou melhor que meu marido, essa competição. E não só com o marido, com o chefe, com o colega de trabalho. Eu não tinha essa competição, porque eu sabia do meu potencial. Então eu falava assim, peraí, eu preciso acolher, e com um jeito que só a mulher tem, que não é no bruto, eu vou conversando. Então eu fui conquistando essas pessoas na conversa, no acolhimento, na paciência. Por isso que eu tô dizendo, eu tinha coisas que, assim, não era da noite pro dia. Eu tive um gerente, líder de fábrica, que a gente brigava, assim, discutia quase todo dia, porque ele não aceitava uma menina, que era como ele me chamava, ser uma menina. Você entendeu? E aí eu falava assim, peraí, qual é o resultado? O que eu quero com isso? Então não adianta se eu brigar, eu vou perder a razão. Então eu não vou perder a razão, eu quero o resultado. Qual é o resultado? É que ele entenda e faça aquilo que eu quero. E era a mesma coisa. Entendia, entender ele, eu acho que também as mulheres, Ramon, não sabem nem como é o marido. Gente, vocês precisam saber o que seu marido gosta, como que seu marido funciona. O meu marido, por exemplo, ele é um cara que eu conheço ele desde os meus 18 anos. Ele é visionário. Ele vai estar aqui, ó. Ele tá aqui no estúdio. Tenho certeza que ele tá olhando alguma coisa falando, isso aqui pode dar dinheiro, isso aqui eu posso melhorar, isso aqui eu posso... É a cabeça dele. Então, quando ele chegava em casa com uma ideia e falando, amor, vamos fazer isso e tá, e o que acontece? Para fazer isso, nós vamos investir isso. Tá, se der ruim. Se der ruim, nós vamos perder isso. E se der bom, nós vamos ter isso daqui. Na minha cabeça, eu falava assim, poxa, se eu prender isso que meu marido tem, que é essa visão, o que eu vou fazer? Eu vou estar prendendo ele aqui. Então eu falava assim, tá bom, qual é o risco maior? O risco maior é acontecer isso, tá? Se acontecer isso, a gente tem um respaldo, porque eu também trabalho, a gente segura as pontas aqui, dá um passo para trás, porque eu sei que você vai estar incentivado para conseguir de novo. Então, dentro, lógico, dos limites, eu não segurava ele. E já deu muito certo e também já deu muito errado. E quando ele voltava para casa falando, esse negócio deu errado, e eu lembro que eu tava grávida da minha filha mais velha, foi um momento que deu muito errado. Era um negócio que eles estavam tentando? Era um negócio, meu marido tinha tem factory, né? E ele tomou um famoso balão. De uma grana muito alta. E aí, ele chegou e falou assim, aconteceu isso. Eu falei, tá bom, vende, vamos vender. E ele, assim, ele também se desprende, vende a carro. Então, ele não chegou em casa e eu fiquei assim, que tá vendo? Olha o homem que você é. Olha, agora eu grávida, a gente não vai ter nada. E não sei o quê. Não. Como foi? Ele chegou, falou, tomou um balão, falou, amor, aconteceu isso. Aí ele fica, né, noites e noites acordado. E eu falava assim, tá bom, ó, fome nós não vamos passar, a gente tem isso aqui. Ele vendeu, eu lembro que ele foi ficar com um Uno, Ramon. E os amigos, né, tiravam muito sarro, porque a gente andou pra trás. E não é andar pra trás. Meu marido sempre falou uma coisa assim, eu não tô andando pra trás, eu tô dando um passo pra trás pra pegar mais impulso pra ir pra frente.
Você entende? E aí, assim, eu tinha carro, eu trabalhava, eu falei, tá bom, eu seguro as pontas aqui. E tá tudo certo, não vai atrapalhar. Então, pra gravidez do meu próximo filho, a gente já tava em outro patamar de novo. Que é como o Elton diz, quem quebrou, né, quem tem algum problema, você volta, você já sabe o caminho. Então, qual foi o diferencial ali que eu vejo? Que eu falo que é esse conectar com o feminino. É a sabedoria. Se eu chegasse ali, naquele homem que tem visão, e ficasse falando pra ele, tá vendo, ó, você fica com essas ideias doidas, e olha só o que aconteceu, olha só, Total. eu ia prender esse homem, que tá dentro do DNA dele, ele é assim até hoje. Eu ia prender, ele não ia castrar. Sabe? Então, eu não castrei. Vamos passar junto. O que a gente tem que fazer para reajustar? Vamos reajustar o que precisa, vamos viver da forma que precisa, mas vou continuar incentivando, sabe? E ele nunca se sentiu frustrado nesse sentido. Tanto que tentava outras coisas e deu certo, como outras também já deu errado. Eu acho que esse é o grande segredo. A mulher compete. Ai, amor. Ai, gente, pelo amor de Deus. Você chega a dar um trem quando você fala isso, né? Ai, me dá, porque eu via amigas, assim, quando o meu segundo filho nasceu, o meu marido encontrava os amigos. Era algo que fazia bem para ele. Né? E aí minhas amigas falavam assim, ai, mas você deixa ele ir, você tá com uma filha de 3 anos e um bebê. Eu falei, gente, eu tô bem assistida, eu tô bem, isso eu sei que faz bem para ele. Se eu tiver um dia que ele vai encontrar com os amigos e eu não quiser, eu precisar da ajuda dele, eu vou falar, amor, hoje não vai. Beleza. Agora, só porque eu não estou saindo, porque eu estou cuidando do meu filho, ele sair é porque ele não tá nem aí como pai? Não faz sentido. Então, eu acho que você saber quem é você, entender, sabe, suprir, eu aprendi desde cedo, meus 18 anos, na verdade, que a felicidade, ela tá na minha mão. Que a felicidade é algo muito importante, né? Eu entendia isso, que felicidade era algo muito importante para eu pôr na sua mão ou pôr na mão de qualquer pessoa, no sentido, só vou ser feliz quando casar, só vou ser feliz quando tiver dinheiro, só vou ser feliz quando for magra, só vou ser feliz quando tiver filho. Então, eu falava assim, peraí, a felicidade tá na minha mão, então eu preciso me suprir, vamos dizer assim. Então, eu não jogava essa responsabilidade nele. Então, trazia essa leveza na relação, porque não é porque eu não podia naquele momento sair, que ele também não podia. E eu nem queria sair naquele momento, eu queria de fato ficar com meu filho e com a minha filha mais velha. Então, pra mim, tava tudo certo, eu não tava me sentindo submissa ou inferior a ele por ele fazer isso. Como já aconteceu de eu viajar e ele, não, amor, não vou viajar. Tá bom, eu vou. E ele não me atrapalha. Pode ver, eu venho pra cá, quando eu venho, né, dentro da grande mesa, algumas coisas, passo o final de semana aqui. Se ele não pode vir, tá tudo certo, sabe? Não fica essa coisa, você fez um, eu também tenho que fazer um. Você fez 2, eu também tenho que fazer 2. A gente não é guerra, né? Não é lado A e lado B, é parceria. Então... Tem uma coisa aqui, dessa parceria, dessa história toda. Eu quero saber como é que você fez isso e de onde surgiu isso. Você falou, ele deu um problema, criou uma empresa, criou um negócio, deu um problema na empresa, o negócio perdeu um dinheiro, ele chegou em casa. Essa postura, quando ele chegou em casa, a postura que você teve de não embater, de não brigar, de não jogar sobre ele o erro. Ah, você errou, você... Isso requer, de uma mulher, muita maturidade e requer muita confiança no parceiro. É muita entrega. Pra você ver um parceiro, porque o dinheiro também era seu. Sim. E ele quebrou, ele errou, ele fez ele tomou uma decisão que poderia ter sido pior ainda. Poderia ter. Agora, o que passava na sua cabeça? Como é que você aprendeu? De onde você tirou esse negócio de confiança? Você sempre confiou nele, você sempre se entregou? Foi um processo? Você já entrou no casamento conseguindo se entregar? Ou em algum momento você aprendeu alguma coisa que virou uma chave? Não, né? No casamento eu não entrei desse jeito. A gente se conheceu, eu tinha 18 anos. E aí a gente acabou não ficando, ele não queria namorar. Dizia que era a pessoa certa na hora errada. Os amigos diziam. E aí a gente se afastou, porque eu falei, não, eu não sou uma mulher pra ficar ficando. Na minha época era assim que falava. Não sou uma mulher de ficar ficando. Então eu não quero namorar, tá tudo certo. Amo você, mas não é isso que eu quero pra minha vida. Então eu tive muito essa maturidade. Da onde veio, não sei, porque desde nova eu sempre tive muito essa maturidade. Eu falava assim, eu amo, mas não é o que eu quero. Eu não quero ficar com uma pessoa que não me assume. Né? Que eu não está pronto pra me assumir. Então, mesmo gostando, desde que eu conheci meu marido, eu entendia que foi um amor, né? Não à primeira vista, mas eu amava, como eu nunca tinha amado ninguém. E aí a gente separou, passou um tempo, ele começou a me ligar de novo, a gente começou a sair, e aí ele me pediu em namoro. Então eu comecei a namorar ele, eu tinha 20 anos. E aí quando a gente tava namorando, passou uns 8 meses, a gente tinha um aniversário pra ir. E eu admirava muito meu marido, né? Porque eu tinha esse amor, essa coisa, eu idolatrava ele, muito. E aí nós tivemos eu tinha esse aniversário, meu marido trabalhava de sábado, e ele falou pra mim, amor, eu tô trabalhando, então 7 horas eu tô na sua casa, que era o horário do aniversário. Meu celular tá acabando a bateria, mas 7 horas eu tô na sua casa. A gente morava em cidades diferentes. Quem é de São Paulo, ele morava em Guarulhos, e eu morava em Santo André. Isso no namoro. Aí, eu fiquei lá, beleza, passei meu dia, fiquei lá esperando ele chegar. 7 horas nada, 7h30 nada, 8 horas nada, 8h30 nada. E aí eu falei, ai meu Deus, será que aconteceu alguma coisa? Será que ele foi sequestrado? Será que, né? São Paulo a gente pensa mil coisas. O que será que aconteceu? Porque ele não chegou, é estranho isso, né? A gente sempre teve a gente sempre conversou muito, sabe, Ramon? E aí eu falei assim, beleza, o que eu vou fazer? Vou fazer o caminho até a casa dele. Peguei meu carro e fiz o caminho até a casa dele pra ver se ele tava parado na rua com o carro quebrado. Quando eu cheguei, liguei pro meu cunhado e falei assim, olha, a gente não tinha esse costume, a gente falava só entre nós, né, entre eu e meu marido. E eu liguei pro meu cara e falei, tem alguma coisa acontecendo. Seu irmão era pra estar em casa aqui esse horário, já são 9 e pouco, quase 10 horas da noite. Aí ele falou assim, meu pai falou que ele saiu daqui 3h30 pra ir pra sua casa. Acionou o rastreador, o carro tinha rastreador. E aí aquela confusão, na minha casa já tava meus parentes, não fui pro aniversário. Aí meu cunhado liga e fala assim, Mariana, ele tá em tal lugar, acharam, tá tudo bem. Ele estava no bar, com os amigos. Aí eu lembro, assim, como se fosse hoje, eu entrei no meu quarto,
E eu falei assim, meu, ele me mandou mensagem, eu falei pra ele, eu só tenho uma coisa pra te dizer. Posso falar aqui a palavra? Tá em casa. Você é a mesma bosta que eu. Eu percebi que eu colocava ele lá e eu vim aqui, você entendeu? E eu falei, não, você não é mais do que eu. Eu posso te amar muito, mas você não é mais do que eu. E aí, passou uma semana, final de semana, eu fui pra casa dele, e quando eu cheguei lá, o meu sogro falou assim pra mim, não termina com meu filho. E aí eu falei assim, olha, presta atenção, eu não vou terminar com seu filho por um erro, né? Porque ele falou, Mariana, eu não fiz nada. Meu, eu saí, encontrei os amigos e aí ia chegar antes, ia fazer, olha só, ele ia fazer uma surpresa e no fim ele nem apareceu, né? E aí eu falei assim, eu não vou terminar por causa de um erro, mas eu quero que fique bem claro, e meu marido junto, que era meu namorado na época. Falei, mas eu quero que fique bem claro, eu não quero um moleque do meu lado. Eu quero um homem, mesmo que eu te ame. Mas lembra, a felicidade tá na minha mão. Eu vou amar outra pessoa, mas moleque eu não quero do meu lado. Quantos anos você tinha? 20 anos. O meu sogro, por muitos anos, falou assim pra mim, eu aprendi muito com você, mesmo sendo muito mais velha. Então, eu sempre me conectei nisso, assim, nessa sabedoria. Como veio, de onde veio, eu não sei te dizer. Eu sempre tive essa coisa conectada em mim, assim, nesse sentido de me escutar, assim, ter uma clareza. E aí, depois disso, acho que meu marido também, aí eu vou falar aí pros homens, gente, seja homem, né? Como o GPS traz mesmo, Ramon. Assuma a responsabilidade. Você quer uma mulher também com essa postura, mas sendo um moleque, né? Ou a mulher que é um cara com uma postura de homem, e também sendo chata, fazendo mimimi, brigando e não tendo essa parceria de quando tá ruim, bora levantar esse cara. O cara, na minha visão, ele chega em casa, por mais que eu trabalhe fora, quando ele chega, a casa dele é o lar onde ele vai recarregar a energia. Se esse cara chega em casa, que já teve um dia cansativo, já teve um dia, muitas vezes, complicado, e essa mulher vai ficar lá, pipi na orelha dele, e, assim, pra mim não faz sentido, sabe? E sempre vi isso nas relações. Então, a gente tem uma relação muito diferente e como referência mesmo, para as pessoas da família, para amigos, porque o que a gente precisa resolver, a gente resolve entre nós, a gente faz alinhamentos, a gente conversa, eu deixo claro, eu não fico, ele tem que inventar o que eu acho. Esses dias eu até postei no Insta, eu tava numa TPM brava, que eu acordei, nem eu tava aguentando olhar pra mim. Aí eu falei, opa, peraí, o que eu preciso? Aí eu falei pra ele, amor, hoje eu quero só elogio. Você falou pra ele? Falei pra ele, logo cedo. Eu saio cedo. Eu falei, olha, hoje eu quero só elogio, só me fala coisas boas, hoje eu quero que você me abrace, que você me beija, é isso, minha TPM tá no alto. Beleza. Passou o dia, o que ele fez? O que eu pedi pra ele. Nem esqueci da TPM, passei um dia ótimo, acabou. Aí umas pessoas falaram assim pra mim, né? Nossa, mas qual a graça de você pedir? Eu falei, mas não tem graça nisso. Tem inteligência, sabedoria. Porque seria desastroso se eu não pedisse e ele não sabe o que eu quero, tem que adivinhar, e eu tivesse um dia péssimo. Então, peraí. Vocês querem uma ilusão, um príncipe encantado, conto de fada que não é real? Ou vocês querem facilitar a vida de vocês, o relacionamento de vocês? Eu deixei claro o que eu queria, ele fez o que eu queria, eu tive um dia maravilhoso, ele também, meus filhos também, porque minha TPM estava alta, a gente vai descontar em alguém. Então, gente, seja claro, qual o problema? Ele não precisa adivinhar. Sabe? Tem que adivinhar. Ai, mas ele tem que adivinhar isso pra você. Sobre você não, tem que adivinhar não. Aquele dia, nem eu sabia direito o que eu queria por causa da TPM. Então, são essas coisas que eu chamo de sabedoria. As pessoas estão perguntando aqui, equipe, vão separando para mim algumas perguntas no chat, por favor, e daqui a pouco eu trago algumas perguntas para a Mari, eu deixo uns 10, observando, aprende, lendo, porque você está falando de sabedoria, cursos, como é que você é? Muito conectada com isso, assim, então se eu tô aqui, eu vou estar aqui atenta, tal, mas eu vou, se meu coração tá dizendo, faça isso, eu criei essa coisa comigo, nesse sentido, assim, deixa eu me ouvir. E quando eu era nova, eu não tenho essa referência, tá, meus pais são separaram quando eu nasci, fruto de minha mãe, na verdade, grávida de mim, meu pai traiu minha mãe, e minha mãe esperou só eu nascer pra separar. Então, eu não fui criada pelo meu pai, não tenho referência de casamento bom, de marido que provê e tal. Você era novinha quando eles separaram? Minha mãe só esperou eu nascer. Separou, eu era um bebê. Então, assim, eu fui pra creche muito cedo, minha mãe tinha que trabalhar, né, ficava fora o dia inteiro trabalhando pra sustentar eu e meu irmão. Então, eu não tenho essa vida linda, né, essa referência de pais juntos e tal. Não tive isso, tive muitos problemas com meu pai. Mas, assim, quando eu era nova, a minha mãe trabalhava num lugar e conhecia um pessoal que era de medicina alternativa. Então, eu nunca fui, assim, nunca não, mas se eu tinha alguma coisa, se eu tava com uma dor de cabeça, se eu tava resfriada, eu ia na clínica deles. E sempre tava ligada ao emocional. Então, eu sempre fui curiosa nisso, né? Eu gosto de gente, eu gosto de ouvir gente, eu gosto de pessoas, eu sempre gostei disso. Então, eu ia lá, e aí, lá eu aprendi algumas coisas, eu tinha 17 anos, ele dava um curso que hoje nem chamava assim, né? Eu vou fazer 42, mas assim, como se fosse neurolinguística. Então, ele trazia muito essa responsabilidade na sua mão, a felicidade, porque a felicidade, quando eu digo nada mais é do que uma responsabilidade, né, na sua mão. Então, isso eu ouvi. E eu sempre fui de ouvir as pessoas, né? Eu tenho uma escuta ativa muito boa. Então, eu buscava isso e me colocava também no lugar do outro. Então, eu pensava assim, poxa, meu marido tá chegando trazendo esse BO. Se fosse eu, o que eu gostaria de ouvir? Boa. Entende? Vou puxar nesse ponto aqui, que eu acho que isso é bom. Eu anotei isso aqui, já que você entrou, eu vou puxar. O que passa na sua cabeça? Eu acho que isso aqui vai ser um aprendizado gigante. Vocês construíram riqueza juntos. Sim. Vocês saíram de uma condição onde vocês arriscavam muito. Vocês construíram riqueza junto. O que na sua opinião, eu vou entrar sobre um ponto aqui que eu quero saber. O que na sua opinião foi
a maior vantagem de vocês dois juntos, entre você e entre ele? O que vocês acham que foi o diferencial de vocês para conseguirem fazer isso juntos? Porque tem um monte de casal tentando. Sim. A maioria não está conseguindo. O que vocês viram? O que você acha que vocês desenvolveram? Que vocês conseguiram acelerar esse processo? Eu acho que essa parceria limpa, sem competição. Então, a gente nunca jogou contra. Sempre foi a favor. Ele do meu lado, eu do lado dele. Por mais que a gente tivesse divergências, porque é óbvio, né, que teve divergências, ele podia pensar em uma coisa e eu pensar em outra, mas eu nunca olhei ele como um oponente, sabe, do outro time. Não. Eu sempre olhei, ele também sempre me olhou nesse sentido, assim, tá, o que vamos fazer juntos? Se der ruim, estamos juntos. Se der certo, também estamos juntos. E a admiração. Eu acho que a admiração, independente de qualquer coisa, isso na minha opinião, não se pode perder. Então, eu, independente do meu marido chegando em casa dizendo que perdeu tudo, por exemplo, eu ainda olhava pra ele e falava assim, beleza, mas ele vai conseguir, a gente vai dar a volta por cima, e a mesma coisa eu nas minhas dificuldades também, porque eu já passei por muitas dificuldades também nesse sentido, porque os dois trabalham, então ele também me apoiava nisso. Então, eu acho que essa cumplicidade real, né, não maquiada, porque as pessoas acham que não se competem, tá? Eu tenho muitas pessoas que eu converso, eu atendo também, né, eu sou terapeuta, mas eu tenho algumas mulheres que falam assim, mas eu não brigo com meu marido, eu não tenho essa competição. Eu falo, tem sim. Se você tá querendo mostrar força, que você é melhor nele que isso ou melhor que aquilo, você tá tendo uma competição. Então, a gente não tinha essa competição. Por exemplo, eu não cozinho. Eu não aprendi a cozinhar. Eu ouvi a minha vida inteira que a gente tinha que, pelo menos, trabalhar para ter alguém cuidando da casa, que foi o que minha mãe aprendeu. Então, eu não sei cozinhar. E meu marido também, desse lado, não virava e falava assim, ai, você não cozinha, hein? Que, ó, vamos ter que comer o quê? Vamos ter que pedir alguma coisa? Ou vamos ter que... O que você vai resolver? O que você vai fazer? Sabe? Então, do outro lado, ele também não me pressionava para isso. Eu falava assim, eu não cozinho, tenho dificuldade nisso, ainda preciso trabalhar isso, mas tudo bem, o que você vai fazer? Então, minha mãe ajudava, ou a moça que trabalhava em casa fazia comida, e tudo bem para ele também, sabe? Então, eu acho que essa parceria real, sem a competição, entendendo quem é o outro. Então, eu poderia não observar fora, mas eu sei exatamente como é meu marido, eu sei a respiração do meu marido, o que está acontecendo, eu sei o olhar do meu marido, o que está acontecendo, eu sei o jeito que ele dorme, como que está acontecendo. Então, e não deixar ninguém interferir. A gente sempre foi um casal que, assim, as pessoas não interferiam. Nem na educação dos meus filhos. Eles participam muito, os avós participam ativamente, mas, por exemplo, ficou lá nas férias na casa dos avós. Eu tô vendo que você precisa fazer assim. Tudo bem. Quem faz e decide o que vai fazer com os meus filhos sou eu e meu marido. Já tentaram interferir, você percebeu e deu só que um limite? Na família dele, meu marido mesmo colocava o limite. Por isso que eu tô falando, homens, sejam homens. Né? Ele sempre me valorizou. Então, eu nem precisava entrar no debate, porque nem vinham. Ele mesmo já, aqui é o limite. E na minha família, a minha mãe, no caso, assim, são poucos, né? Também não interferia nesse sentido. Quando falava alguma coisa, minha mãe sempre me ajudou em relação à minha filha, né? Ficava com ela, enfim, até porque foi naquela situação difícil. Depois o meu mais novo, a gente já estava numa outra condição financeira. E minha mãe fazia exatamente aquilo que eu determinava. Tudo que eu determinava, ela fazia. Então, facilitava, né? Então, ela colaborava nisso, ela apoiava nesse sentido. Mas a gente não deixava ninguém interferir. E era eu e ele e eu nesse sentido de olhar o que queremos, para onde vamos, quem somos, o que tá bom, o que não tá. Então, essa entrega 100% aí foi no caminho, né? Então, aí eu fui cada vez mais pegando confiança. Ele também, porque depois do episódio que ele sumiu, ele entendeu que ele precisava virar homem com essa responsabilidade. E eu cada vez me entregando cada vez mais. Uma das coisas que chama muita atenção é sobre essa questão do alinhamento que você trouxe aqui. Eu queria entender um pouco mais. Eu acho que tem muita riqueza aqui. Quando seu marido, por exemplo, chega com alguma treta ou com algum problema, o que passa na sua cabeça que você fala assim, você falou que eu não vou tentar competir com esse homem, não vou tentar brigar com ele. Se você faz alguma pergunta que você falou agora há pouco, o que eu quero com isso, né? O que eu quero com que resultado que eu estou buscando dessa relação, do que ele está trazendo? Como é que é a sua cabeça para as mulheres aqui entenderem? E os homens, eu vi no chat aqui alguns falando assim, a minha mulher não é assim, ela já chega e treta, e eu estou só trabalhando. Então, alguns homens aqui aprendendo também. Você falou um ponto muito importante, o homem tem que ter postura, porque a postura do homem traz essa segurança na mulher, essa confiança. Mas e para as mulheres? Eu quero entrar mais nesse ponto. O que passa na sua cabeça na hora que chega algum problema, uma treta, seu marido chega com algum desafio, você se pergunta alguma coisa, você respira fundo, tem alguma rotina que você faz para conseguir conduzir isso da melhor forma? Quando ele vem, por exemplo, e tem algum problema, eu sempre me pergunto, enquanto ele está falando, eu tô aqui assim, se fosse eu, o que eu gostaria de receber do outro lado? Então, eu sempre, enquanto ele está falando, eu tô aqui pensando. Tá, aí eu falo, se eu for com os dois pés, ou já tá ruim, se eu for ali e deixar ele mais para baixo, vai virar uma briga, vai virar uma confusão aqui e vai chegar em que lugar? Nenhum. Então, temos o problema, né? Tem esse desafio, o que queremos fazer, o que podemos pensar sem o sentimento do negócio, sem ficar você é culpado, eu sou culpada, aqui não importa o culpado, já aconteceu. Então, eu penso assim, tá, se já aconteceu, não adianta eu ficar forçando ele alguma coisa ou diminuindo ele. Não vou diminuir. O que eu posso tirar de melhor dele, mesmo nessa situação ruim? E o que eu posso entregar de melhor nessa situação? Porque eu tô fora, eu não tô vivenciando essa dor. Porque muitas vezes, se ele teve um negócio ruim, ele tá frustrado, ele tem os sentimentos dele. Eu não posso entrar nessa frustração, porque senão, entre os dois no sentimento, aí vira um caos. Os dois lá, vamos por chorando, daqui a pouco tá
fazendo algo pior. Então, eu penso exatamente nisso. Aí ele traz, eu falo, tá, beleza. Aí hoje, com o GPS, eu já falo, por que isso aconteceu? Qual a utilidade que você tá dando pra isso? Né? A gente tinha uma questão de construir a casa, e todas as vezes que a gente ia construir a casa, aconteceu alguma coisa. Ele tomava um balão, tinha alguma coisa. Aí um dia eu falei pra ele assim, vamos lá, qual a dificuldade? O que vai acontecer se a gente estiver construindo a casa? Qual o medo que você tem da gente ter a nossa casa? Do jeito que a gente quer, construir do jeito que a gente quer. O que vai ser ruim quando lá acontecer? Que isso veio, claramente, isso o GPS me trouxe. Eu fazia, mas eu não fazia tão claramente. Depois eu vou dizer porque eu tenho o chip instalado do GPS. Então, eu viro e falo pra ele, o que tá acontecendo de ruim? Meu marido é muito... Ele vai ficar falando, né? Só que ele ouve. Então, eu jogo a semente e aí, não fico lá. Me responde. Não sei o quê. Não, gente. Eu respeito o tempo. Não é respeitar o tempo que eu vou passar 10 anos esperando, não. Mas eu respeito, penso, ele tá frustrado, aconteceu algo ruim, você precisa respeitar esse cara. E aí eu entrego como mulher muito mais. Vou dar mais atenção, vou dar mais carinho, vou fazer o que ele gosta, como que ele vai se sentir melhor, um homem voltar a ter essa força. Você não só joga pra ele fazer ali não, e aí se eu vira faço a aí. minha parte. Faço a minha parte. E aí, assim, mas aí vem as reclamações, justificativas, mas, poxa, você não tá se anulando? Não, tô me anulando. Se a gente é parceiro, eu estou fazendo, contribuindo, se ele tá conseguindo contribuir em 10, eu vou contribuir em 90 pra dar o 100% do dia. Então, isso é o mecanismo que eu sempre pensei, assim, eu não diminuo por pior que seja. Eu posso orientar, posso sim puxar, dar um puxão de orelha lá e falar, putz, você não olhou isso? Teve uma situação que aconteceu que eu avisei. Vai acontecer isso aqui. Foi, e aí assim, por isso que eu falo, o resultado. O que vai adiantar eu ficar assim, eu te falei, eu te avisei, o resultado vai ser qual? Não vai ser o que eu quero. Que ele tenha forças, que ele tenha confiança, que ele volte a ter confiança nele pra ele continuar indo pra guerra, certo? Indo pra batalha. Então não adianta eu ficar, esse é o resultado, sempre esse é o resultado. Você entende? Do final. Então eu falo, o que eu tenho que fazer pra ele voltar nesse lugar? Saiu do trilho. O que eu faço pra pôr no trilho? Isso não é só com ele, é com meus filhos também. É dentro da minha empresa também. Né? Então eu acho que esse é o lugar. E aí os homens que estão dizendo isso, eu concordo. Porque as mulheres confundem feminino. Gente, feminino não é você ficar em casa achando que você ficar em casa é feminina. Tem mulheres que ficam em casa que não tem o feminino. Feminino não é você estar com uma blusa de laço maravilhosa e agora eu já tô... Não, feminino é o detalhe. Feminino é a mulher se observar, olhar o que ela quer, olhar quem ela é, olhar quais são as dificuldades dela, olhar esse marido, olhar os detalhes. Isso que eu digo que é a sabedoria. Você tá atenta. Hoje, se você falar sobre mim, eu vou saber os detalhes sobre mim, o que eu quero, onde eu quero chegar. E assim, não só o fora, o interno também. Então eu também, nesse processo todo, me trabalho, sabe? Porque eu acho que é isso. Aí a mulher não fica nessa carência. Porque aí o que acontece? Fica nessa carência, fica esperando o cara fazer alguma coisa pra suprir, e às vezes é suprir uma coisa que, assim, você mesmo pode resolver. Boa. Total. Você entende? Então, assim, é muito mimimi. A mulherada, ela quer. Meu marido fala uma coisa que é engraçada. Ele fala assim, engraçado, a fulana de tal, que é um cara rico, bonito, bem vestido, magro, tal. Mas e ela? Forte, rico, cheiroso. Não, e aí, ela desse jeito aqui? Não, esse cara aqui não vai querer ela. Uhum. Então, você, mulher, preste atenção. Se você também tá tendo essa postura aqui, porque aí você quer um cara nesse nível, mas tendo uma postura daqui, não dá. Não fecha a conta. Você falou uma coisa aqui que eu anotei. Isso aqui vai virar um áudio diário. Não tira a confiança do seu marido. Isso aqui pra mim é a chave. Porque eu vejo em alguns momentos isso, a mulher com uma determinada postura, e o cara só vai encolhendo. O cara errou, ele não quer nem falar pra mulher. O cara já não gosta de mostrar pra mulher os erros dele. Ele não quer chegar pra mulher e mostrar, mas tem hora que o cara tomou umas pauladas, que ele tá meio assim, a mulher percebe. Nessa hora, se a mulher bater, o cara encolhe. E você falou aqui, ó, não tira a confiança do seu marido. Cara, isso aqui é sensacional. E é isso O que você faz pra não... Você já falou algumas coisas. O que você faz a mais que você fala assim, isso aqui dá confiança pro meu marido? Ou quando eu faço isso aqui, eu percebo que ele volta. Não ficar detonando, eu acho que isso é uma coisa que, quando ele chega com um problema, eu não fico falando, tá vendo? Nós vamos deixar de ter isso por causa disso, ou nós vamos... Não, ele chega com o problema, eu vou falar, tá, o que ele gosta? Então, por exemplo, aí eu vou entrar na minha intimidade aqui. Fala o que você puder. Mas, enfim, eu vou pensar... O homem está na outra sala aqui, só pra vocês saberem, ouvindo tudo, ao vivo. Ai, vai saber todos os meus segredos que eu faço em relação a ele. Mas aí, assim, eu sei que, por exemplo, ele gosta da atenção, então é um dia que se acontecer alguma coisa, eu vou tentar marcar pra gente dar um jeito da gente sair, da gente estar só eu e ele, e aí eu conversar, eu dar atenção de como ele quer, se é que vocês estão me entendendo. Uhum. Estar ali com algo que faz ele ter essa segurança, onde ele não vai se sentir inferior. Não fico falando na frente dos meus filhos, sabe? Menosprezando o pai. Ele... Não tem. Meus filhos, eu acho que eu posso dizer que talvez nunca viram a gente brigar. Caramba. Tá? Inclusive, uma vez a gente estava dentro do carro, conversando e falando sobre, sei lá, eu gosto de água e você gosta de suco de morango. Era uma coisa, assim, banal. E aí, minha filha atrás fez assim, vamos mudar de assunto, vamos falar de uma coisa boa. Aí eu falei assim, Rafa, você acha que o papai e a mamãe estão brigando? Ela falou assim, vamos falar de coisa boa. Eu falei, a gente não tá brigando. Porque ela nunca tinha visto briga. Então, assim, é o que eu tô falando, eu volto a dizer sobre essa sabedoria. Como eu faço? Não use seu filho. Não use seu filho para afetar seu marido. Ou o marido não use o filho para afetar a mulher. Conversem. Eu alinho com meu marido. Eu converso. Não tô gostando disso. Ele pode ter dado uma ordem na frente das crianças que não foi a que eu dei, ou alguma coisa. Entre nós. O que você fez não foi legal porque eu tinha falado isso, eu tinha falado aquilo. Vamos alinhar aqui. Então, é muito alinhamento. Sabe? E aí eu vejo o que ele gosta, o que eu preciso fazer para que ele volte a lembrar quem ele é. Boa.
sabe? O que que ele não é isso. É um erro que faz com que ele, lá no início do namoro, começou desse jeito. Não é um erro que torna ele ruim. Você entendeu? Esse erro faz parte. As situações vão acontecer. É pra melhorar. Então, eu falo, peraí, você não é esse nada que você tá querendo entrar aqui. Olha o que você já fez isso, olha isso, olha isso. Então, vamos pensar o que a gente pode fazer de diferente. O que você... Pra sair disso, você tem alguma ideia? E muitas vezes, dá o tempo mesmo. A pessoa acabou de chegar com o problema. Você quer que ele tenha todas essas respostas? O cara tá com a cabeça cheia. E às vezes ele chega com o problema e fica quieto e vai tomar banho e vai deitar. Deixa eu respeitar esse momento. Ele precisa disso, ele precisa desse tempo. E se ele não falar, eu vou respeitar. Depois, então é isso, você olhar, observar quem é o seu marido, como que faz pra ele sentir essa confiança. Então eu já sei qual é o mecanismo do meu. E aí eu vou. E aí na hora que eu vejo que ele tá com a confiança de novo, aí nós vamos falar sobre o porquê que aquilo aconteceu, por que tá tendo aquela pré-queda, por que teve isso daqui. Não é tudo junto. Você entende? Porque senão, imagina, você bateu o carro lá que você contou a história, imagina a sua noiva chegando e já te detonando e já... Você vai virar e falar o quê pra ela? Pelo amor de Deus. E aí faz com que esse homem não queira... A cabeça já tá cheia de trem. Não, e esse homem não vai querer ir lutar pra essa família. Porque ele fala, eu faço, e ela nunca tá bom. Então, eu também vejo isso. A mulher, o cara fez 8